Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Estamos aqui nessa manhã para apresentar a pesquisa Lugares Incríveis para se Trabalhar, o prêmio Lugares Incríveis para se Trabalhar para vocês. Nós agradecemos muito o interesse, agradecemos muito a presença de vocês. Muito bom dia. É um prazer muito grande encontrar vocês aqui para falar sobre o ciclo 2025 da pesquisa Lugares Incríveis para Trabalhar. Meu nome é André Fischer, eu sou professor da FE na USP, na área de recursos humanos, sou coordenador de projetos, em particular os projetos voltados à área de recursos humanos e coordenador também do MBA de RH, dos cursos de pós-graduação em gestão de recursos humanos e juntamente com o Daniel Anderi, que está aqui conosco, com a professora Lina Nakata, que também está conosco, o Felipe, o professor Felipe, né? Estamos aqui, essa é a equipe de coordenação da pesquisa, estamos aqui para apresentar para vocês tudo aquilo que se refere à pesquisa, como participar do prêmio e da pesquisa, aquilo que esse processo traz de valor para a empresa, traz de valor para as pessoas que trabalham na empresa e que valoriza também o profissional de gestão de recursos humanos na empresa. O meu papel aqui é muito fazer essa abertura, muito dizer o motivo pelo qual essa pesquisa e esse prêmio ele foi desenvolvido ao longo do tempo e o que ele tem a ver com as nossas instituições, com o meio de imprensa, mídia que hoje está conosco, que é o Jornal Estado de São Paulo. É muito introdutório isso, né? Depois o Daniel, certamente o Felipe, a Lina podem detalhar, né, o processo como um todo, a maneira de participar dele, etc. Eu só queria ressaltar alguns pontos nesse início, quer dizer que não se trata exclusivamente de mais um prêmio, mais um ranking, mais uma pesquisa, como tantas outras que nós conhecemos, né? A pesquisa Lugares Incríveis, ela começou há muito tempo atrás, lá na década de 80, 90, quando na USP, no Departamento de Administração, alguns professores começaram a criar metodologias de pesquisa muito moldadas para o cenário do país, para o Brasil, né? Nós entendíamos que a gestão de empresas no Brasil ela tinha características que eram peculiares aqui. E vocês que estão aí no dia a dia das organizações, principalmente aqueles que trabalham em multinacionais, sabem o quanto as relações de trabalho, as práticas de gestão, a regulação, a relação com os sindicatos, a relação com as pessoas, ela tem peculiaridades da cultura de fazer negócio nesse país. Então, lá, muito tempo atrás, década de 90, alguns professores, entre eles eu, na área de recursos humanos, começamos a pensar nisso. Qual é essa peculiaridade? Como é que funciona aqui? É claro que, indo entender também, e vários de nós fomos trabalhar fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, né? De uma forma comparativa, né? Indo entender também o que estava acontecendo nos principais centros de negócio do mundo, como nós fazemos até hoje. Quer dizer, temos contato com professores e pesquisadores de vários outros centros importantes de pesquisa no mundo todo, mas com foco na realidade do país, né? A gente usa aquilo que é feito externamente como uma lente, mas olha para o Brasil e fala como é que essas empresas atuam, né?
E isso começou a acontecer lá na década de 90, 45 anos atrás, aqui diz, né, década de 80, na verdade, e a FIA é parte disso. A FIA foi criada por professores lá da FEA, lá da USP, como no meu caso. Até hoje, esses professores aqui coordenam os projetos que acontecem aqui na FIA, em, evidentemente, parceria com especialistas, não é? Que entendem dos mais diversos assuntos que são tratados, mas coordenado por professores lá da FEA. E a FIA foi criada, então, voltada para esse contato entre o que acontecia na academia e o que acontece na realidade das organizações. E daí, a partir disso, ela se desenvolveu muito, criou os MBAs, não é? Criou os cursos de pós-graduação, projetos de consultoria, etc., mas sempre nessa direção. O que que acontece com as empresas do Brasil? Por que que eu estou colocando foco nisso, né? Eu estou colocando foco nisso para mostrar que a metodologia que é utilizada na pesquisa Lugares Incríveis para se Trabalhar, ela é fruto de um trabalho de muitos anos, né? De muitas décadas, na verdade, aonde nós, durante todo esse período, tendo contato com uma multiplicidade de empresas do país inteiro, fomos adequando o método, né? Atualizando o método até chegar aquilo que é aplicado hoje, em 2025, em dois grandes instrumentos de pesquisa, um voltado para clima organizacional, o outro voltado para práticas de gestão de recursos humanos. Então, vocês podem ter certeza, né, que vocês, ao ingressar no nosso processo de pesquisa, nessa parceria, na verdade, com mais de 500 empresas que participam anualmente do processo, vocês estarão utilizando uma metodologia que tem uma base teórica e acadêmica relevante e uma modulação prática, né, que foi se depurando ao longo aí de quase 30 anos. Né? Os questionários, os formulários são revistos anualmente, nós vamos buscar o que é feito aí no Brasil e fora do Brasil a respeito. Nós dialogamos muito com as empresas que participam do processo, para entender o quanto os instrumentos estão levando realmente informações que apoiem a gestão, né? Que levem aí esse tripé entre o profissional de RH, o resultado da empresa e as práticas de recursos humanos, a relação com as pessoas funcionando, né? Atuando, né? E com isso oferecendo não só um ranking e um prêmio, mas um instrumento de gestão capaz de dar conta do momento que nós estamos vivendo hoje. No caso do prêmio, a nossa parceria atual é com o jornal O Estado de São Paulo, né? O Estadão, hoje, é, é um parceiro para nós muito coerente com os valores da FIA, né? É um jornal que tem tradição, é um jornal que vem se renovando, é um jornal, e não só um jornal, né? Um grupo, é um jornal, é uma rádio, né? É um jornal que coincide muito com os valores da FIA e que está atuando muito no mundo corporativo junto à empresa. Né? Então, eu queria desejar para vocês aí uma excelente manhã, né? E que todas as dúvidas, tudo aquilo que vocês gostariam de saber sobre o nosso trabalho, nós estamos aqui na mais absoluta disposição para responder para vocês.
Então vamos lá, eu passo agora para o Daniel, que é o cara que entende das coisas, e fico aqui na condição de espectador agora. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, professor. Bom dia, pessoal. Eu sou Daniel Melo, professor, pesquisador e consultor na FIA, e conforme o professor André falou, junto com o Felipe e com a Alina, coordenadores dessa iniciativa, já temos aí cada um mais de 20 anos de experiência em clima organizacional, já há muito tempo. E a iniciativa também parece nova, mas não é, ela já tem aí, está fazendo 20 anos agora em 2025, né? Lembrando, desde o início aqui, que é uma iniciativa totalmente gratuita. A empresa não precisa desembolsar absolutamente nada para participar, para fazer toda a aplicação e também para ser certificada e ser premiada, se for o caso. Então, tudo totalmente gratuito. Vou colocar aqui um apontador aqui, um laser para facilitar. Então, toda a parte de certificação, premiação, participação de todo o processo sem nenhum custo. E também nós liberamos aí para as empresas participantes uma ferramenta de gestão. Nós temos a nossa plataforma, depois a gente vai mostrar um pouquinho, né? Nossa plataforma de gestão aqui, Atmosfera, com todos os dados, abastecida com todas as informações da pesquisa. E só para mostrar que a gente aplicou uma pesquisa aqui, né, junto às participantes, junto às empresas que se inscreveram no ano de 2024, e tivemos aqui uma ótima notícia aqui do NPS, de 86 pontos, para quem utiliza aí esse indicador sabe, qualquer nível acima de 50 pontos já é extremamente positivo, e a gente teve aqui um ótimo resultado, ou seja, as empresas estão extremamente satisfeitas com o processo da pesquisa, com o atendimento da nossa equipe. Teve uma empresa aqui que apontou aí, entrou como detratora nesse quesito do NPS, inclusive a gente já está marcando, na sequência a gente já vai marcar uma conversa para entender, né, onde que a gente está falhando de alguma forma, tentar rever, tentar verificar o que que a gente pode melhorar. Tá? Falando aqui da certificação, então, participando do processo, a empresa pode ser certificada, um certificado FIA de clima organizacional, lembrando aqui, sem nenhum custo, e basta atender requisitos mínimos para a empresa ser certificada. O primeiro requisito é ter uma participação adequada, ou seja, tem que atingir uma amostra mínima de respondentes, que isso vai variar de acordo com o tamanho da organização. Atingindo essa amostra, vamos verificar a nota de clima, a nota geral de clima da empresa. Se a empresa atingiu 75 pontos de clima, estará automaticamente certificada, receberá o selo aqui de certificação, a gente vai mandar e a empresa vai poder divulgar em todos os canais, sejam aí LinkedIn, intranet, e aí a gente vê sempre, né, a exposição disso de forma pelos próprios funcionários aqui. Isso é extremamente relevante para as organizações e para os funcionários. E a premiação, né, os lugares mais incríveis para trabalhar nessa parceria com o Estadão, dá extrema relevância e credibilidade aí a todo o processo, uma premiação nacional, então temos organizações, empresas do país inteiro, de todos os estados sendo representados. Mais uma vez, não precisa desembolsar nada para ser premiado, isso é importantíssimo ressaltar, né? Muitas empresas passam por todo o processo sem desembolsar absolutamente nada. A premiação é de acordo, é separada por porte, então temos aí o porte até 300 funcionários, de 50, né, que é o mínimo para participar, até 300 é o pequeno porte, o médio porte de 300 a 1.500 e o grande porte acima de 1.500 funcionários, e aí uma empresa não invade o porte de outra empresa, né? A concorrência é dentro dos portes. Depois, ao final, a gente junta numa grande lista
dos lugares mais incríveis para trabalhar. E também temos aí premiações por setor de atividade, então vocês vão ficar sabendo quais são as campeãs, os destaques de cada setor. E temos premiações especiais, né, por temas, por categorias, a empresa que se destacou em aprendizagem, em liderança, qual foi o CEO que se destacou, a empresa que se destacou em ESG, então tem diversas premiações especiais também ao longo aqui de todo o processo. E a ferramenta de gestão, né, que eu disse lá no início, a nossa plataforma Atmosfera, eu não vou entrar aqui em todos os detalhes aqui do que ela fornece, aí eu vou até já sugerir que vocês, né, que as empresas marquem reuniões conosco, nosso time está totalmente à disposição para uma conversa individual, para mostrar todo o processo, toda a metodologia e também essa ferramenta de gestão que é riquíssima, né? Então a gente libera também dados gratuitos, essa tela aqui, né? Não dá para, talvez esteja um pouco pequena, mas só para mostrar aqui no módulo de clima organizacional, vocês terão aqui os resultados de todos os temas de clima, de todas as assertivas, resultado da empresa, resultado da referência, que é a média das empresas premiadas, e o gap, a diferença. Isso todas as participantes receberão gratuitamente. Então, estamos falando aqui de um sistema extremamente robusto, né? A qualidade da informação gerada aqui é tremenda, né? O professor André falou de todos os cuidados metodológicos, justamente para chegar numa informação de qualidade no final. O ativo mais importante de uma pesquisa de clima é a informação que você consegue gerar, a informação de qualidade que você consegue gerar nela. E para isso tem que ter muitos cuidados metodológicos, né? Isso, a ferramenta possibilita aqui um diagnóstico efetivo, né, com a nossa ajuda, ou sem, também a empresa consegue fazer isso auto-operável, mas se precisar, nós montamos um diagnóstico efetivo aqui, junto com as organizações, possibilita também cadastrar usuários para disseminar isso entre os gestores, por exemplo, cada gestor vai ter o seu acesso, vai poder acessar, verificar o resultado da sua área, comparar com o resultado da empresa, e aí o RH, por exemplo, vai poder ver os benchmarks internos, como que estão aí os resultados de uma área comparada a outras, né? E todo aí o desempenho aí da ferramenta e a confiabilidade dela. Aqui exemplos de algumas empresas que estão aí conosco já há algum tempo, né, em todo o processo, toda a parte de premiação. São empresas de renome, né, empresas de todos os setores aqui, tem de todos os tamanhos, só para exemplificar aqui junto com vocês. Trouxe alguns números aqui só de exemplo, né? Mais de 20 milhões de funcionários já convidados a participar desse processo, mais de 3 milhões de respondentes. Só em 2024 aqui, se a gente pegar a base de respondente, né, a base que os funcionários responderam, aqui dá uma planilha com mais de 27 milhões de células, só para vocês entenderem o quão robusta é essa informação, né, essa pesquisa. E mais de 900 matérias de imprensa sobre os lugares incríveis, não estou nem falando da premiação, né? Divulgação, nós fornecemos estudos para a mídia também, para pautas jornalísticas, então temos aí a nossa assessoria de imprensa, e aí eu peguei o número com ela, ela falou que mais de 900 matérias foram veiculadas com dados, né, ou sobre a pesquisa. E aqui, né, ilustrando aqui um pouco, né, como é que valoriza-se, né, a premiação, como que a empresa vai ser exposta, o que vai acontecer aqui se a empresa for premiada. Então, tivemos finalmente a nossa festa presencial, estávamos desde a pandemia querendo fazer essa festa, conseguimos aí no ano passado, e foi uma festa muito boa, tivemos ótimos feedbacks, o pessoal gostou muito. Eu vou tocar aqui, vamos ver se a conexão vai ajudar. Um videozinho da festa aqui feito pelo Estadão.
foram mais de 800 pessoas. Fizemos aí, sempre tivemos a ideia de não ser aquela coisa só de auditório, o pessoal tudo sentadinho. Fizemos aí um jantar com mesas. E aí, claro que quem estava lá no palco subiu ao palco, tinha aquele seu momento de aproveitar, tirar foto, fazer vídeo, e os demais ficavam ali no jantar, conversando. Tinha um bar ali, que o pessoal aproveitou muito. E aí foi muito legal a festa. Depois vocês vão ver aqui que no final tivemos um show, um ótimo show da Paula Lima, né? Para quem conhece, valeu muito a pena. E estávamos ali próximo, ali na beira do palco, junto a Paula Lima. Foi muito divertido, muito positivo. O pessoal faz toda a festa, leva muita gente para comemorar. Empresas aqui de todos os setores, todos os tipos. Olha só o show da Paula. Muito bom. Espero aí contar com vocês aí nesse ano. Quem sabe aí alguns de vocês que estão assistindo estarão conosco na festa de 2025, prevista aí pro final de outubro. Aqui, além, né, da festa, o Estadão fez aí a revista, o anuário, né, com a divulgação das premiadas, também saiu no encarte do jornal, né, do diário, e também nos sites, tanto no site do Estadão, que está aqui, quanto divulgamos no nosso site também, no site FIA, no site Lugares Incríveis, mas a maior divulgação acaba sendo onde? Dentro do LinkedIn. Peguei aqui rapidamente alguns exemplos aqui de divulgação de funcionários, divulgações espontâneas de funcionários. Aqui talvez não sei se dê para vocês verem, mas nem são funcionários aqui de RH, são funcionários aqui, eu estou vendo um analista de garantia de atendimento, um assistente de inovação, um pessoal de logística, técnico em eletrotécnica. Então, todos os funcionários aqui valorizando essa iniciativa, esse prêmio que a empresa consegue, né, demonstra, claro, aqui a importância dessa iniciativa. De forma que bem resumida aqui como é que funciona o processo da pesquisa, né? Então as empresas se inscrevem, né? Inscrição bem simples ali naquele momento. Você vai ter que colocar o CNPJ e dados básicos da organização, principalmente colocar um funcionário como responsável, né? E aí o sistema vai pegar os dados desse funcionário, desse responsável, vai mandar um e-mail com um link de acesso e uma senha provisória para esse responsável acessar o painel da pesquisa. E a partir de então ele vai inserir dados ali, o organograma, a estrutura de áreas, a base de funcionários, que na verdade é uma base extremamente simples, a gente só pede uma planilha com duas informações ali, um identificador único e ano de nascimento, vai vai colocar lá a sua lista de cargos, né, onde o funcionário vai responder qual é o seu cargo, qual é a sua função, e aí depois vão abrir-se os questionários, tanto para o RH, que é essa representação aqui de cima, quanto para os funcionários. Então, são dois questionários que são aplicados na pesquisa, são paralelos, né? Um não depende do outro, então, enquanto o RH está respondendo sobre as práticas de gestão, funcionário está respondendo sobre o ambiente de trabalho, né? Tem um núcleo maior de clima organizacional e tem diversas outras questões. A metodologia vai além de clima, então temos perguntas sobre saúde, bem-estar, muitas questões sobre liderança, sobre alta liderança, perguntamos sobre o CEO, a CEO, se o funcionário conhece, confia, como que avalia a gestão. E aí temos a segunda etapa da pesquisa, que é a etapa de auditoria, né? Então, passados os questionários, né, fecha
a pesquisa, daqui a pouco eu vou mostrar o cronograma, mas no final de junho, em julho, ocorre a auditoria, onde especialistas em gestão de pessoas vão verificar o que o RH respondeu sobre práticas de gestão. Vamos entender aqui se essas práticas realmente existem, estão sendo aplicadas, né? Não é só um projeto, se está sendo efetiva dentro da organização. E depois teremos as notas finais, toda a parte de ranqueamento e premiação. No final da apresentação aqui, a Lina vai tirar todas as dúvidas de vocês, vão mandando no chat, pode mandar que depois a Lina vai assumir e responder aí as dúvidas de vocês. O cronograma, então, abrimos as inscrições do ciclo 2025 lá no CONAR do ano passado, aproveitamos o CONAR e abrimos as inscrições, elas vão até o final de maio, né, maio aqui, e a data mais relevante, na verdade, é essa daqui, 30 de junho de 2025. Por quê? É o último dia de coleta de dados, né? Fechou, iniciou julho, dia 1º de julho, o sistema está fechado, tanto para funcionário responder, quanto para os RHs responderem. Então, você tem que se programar para aplicar aí a pesquisa até dia 30 de junho. E a partir do momento que você aplica junto aos funcionários, você encerra esse período de aplicação, cada empresa determina, vocês determinam aí qual que é o período que vocês vão aplicar junto aos funcionários. Encerrou esse período, né? No sistema você vai dizer lá que acabou aqui a aplicação dos funcionários. Nosso time vai verificar, vai ver se a participação está ok. Estando ok, uma semana depois, a gente consegue liberar os resultados de clima de vocês em sistema. Na nossa plataforma, na plataforma Atmosfera, vocês vão ter os resultados tanto gratuitos, ou se de repente vocês investiram, decidiram obter o detalhamento dos resultados, também já vai estar liberado para vocês. E a etapa de auditoria que eu já comentei aqui ocorre durante todo o mês de julho, podendo entrar um pouquinho aqui no início de agosto, porque no meio de agosto vocês ficam sabendo do resultado final, se vocês estão na lista dos lugares mais incríveis para trabalhar ou não. Então, no meio aqui de agosto. Mas, né, sempre importante ressaltar a divulgação pública, vocês comunicarem ou para os funcionários ou para o público externo, só pode ser após a nossa grande festa que está aqui prevista para o final de outubro. A gente está definindo aqui, vendo as últimas questões aqui da festa para divulgar tanto o lugar como a data, mas provavelmente final de outubro ali, por volta do dia 30 de outubro. Eu já agradeço aqui essa conversa bem rápida, né? Agora eu deixo a Alina aqui à vontade para tirar todas as dúvidas de vocês, seja de processo, seja de metodologia. Peço também que quem quiser aqui marque uma reunião com o nosso time, pode ser comigo, com a Alina, com o Felipe, temos a Nayara aqui, a Camila saiu, aí teve bebê hoje ou ontem, né? Teve a sua filhinha, então ela está de licença maternidade, mas também depois vai retornar para o time. Mas fiquem totalmente à vontade para entrar em contato, seja aqui através do nosso telefone, WhatsApp, nosso e-mail. Entrem em contato que nossa equipe dará todo o atendimento a vocês. Lina, Obrigada, Daniel. Temos já uma pergunta aqui da Leonora, as outras a gente conseguiu dar uma certa, né, resposta aqui no chat. Leonora perguntou sobre o caderno de prática, se houve alguma mudança de 2024 para 2025 e se, né, a gente pode informar. O questionário de práticas de RH, ele praticamente não teve mudanças, ele permanece com as mesmas questões, né? Eu acredito que umas 2 ou 3 questões de subitem que foram adicionadas, mas bem pontuais, então vou dizer que não houve mudanças, né? Foi uma questão bem de ajuste ali,
da informação. Então, fiquem, né, despreocupados. Eu acho que esse é um grande ponto forte da pesquisa. Para as empresas que participam todos os anos, elas conseguem carregar as suas respostas de práticas de um ano para o outro. Né? Isso facilita bastante, porque a gente sabe que a gente demanda, né, várias informações sobre o que é oferecido aos funcionários, o que é que existe ali no ambiente de trabalho, como serviço, como, né, prática para os funcionários, e, né, a gente consegue poupar esse tempo. Então, quando você inicia o questionário copiando as respostas, né, em tese ele já está 77% preenchido, né? Fica aqui a dica para quem, né, não participa todo ano, isso não acontece, então é um incentivo para que vocês consigam também manter bem o histórico. Aqui a Forgiarini perguntou sobre o formulário, né, composto por quantas questões. O de RH eu não contei as perguntas, mas são 9 temas que são né, pesquisados. A gente pergunta sobre ESG, né, liderança, aprendizagem, comunicação, relações interpessoais, inovação e autonomia, carreira, qualidade de vida no trabalho e reconhecimento e recompensa. E a partir desses tópicos, nós desdobramos em questões, né, que a gente pergunta diversos itens. Eu vou dizer que são mais ou menos, né, em torno de, né, 5, 6 macro perguntas, e a partir dela, cada item, né, e a gente vai desdobrando. A SG que é um pouquinho mais longo. Sobre o questionário dos funcionários, nós temos 41 assertivas na pesquisa de clima, então nós temos, né, essas questões também organizadas depois, quando oferecemos resultados com esses 9 fatores, né, da parte de clima organizacional. E também, né, tem uma pergunta mais aberta, que seria o quanto você recomendaria a empresa como excelente lugar para trabalhar. Depois disso, a gente tem, né, cerca de 40 a 50 questões de perfil demográfico, em que o funcionário responde sobre faixa etária, cargo, área de atuação, entre várias outras questões, né, de saúde, de parte financeira, de diversidade, de liderança, entre outros itens. Então, o questionário é bem completo e no total leva em torno de 10 a 15 minutos de resposta. Várias perguntas aqui. Obrigada pelas perguntas. A Leonora perguntou o resultado da pré-classificação, IFEX parcial, percentual mínimo de adesão à pesquisa, IGP maior que 25 e ICO maior que 70, que sai 7 dias após a final da coleta. Na verdade, não. O ICO, sim, que é o Índice de Clima Organizacional, 7 dias após finalizar, né, a coleta com os colaboradores, nós oferecemos o resultado na plataforma gratuitamente. Caso a empresa, né, tenha o acesso pago com detalhamentos, o acesso também é liberado já com as informações adicionais, mas os outros indicadores, como o IGP, né, a gente tem também outros que são medidos para a premiação, que no caso formam o IFEX, eles acabam só sendo divulgados a partir da segunda quinzena de agosto, que é pós-auditoria que acontece no mês de julho, como o Daniel mencionou aqui. Acho que vale a pena explicar que o IFEX é o índice FIA Employee Experience, e senão as siglas, né? Vamos lá. FIA Employee Então, vamos lá. Experience, que é a metodologia utilizada, né? Exato. Então, aqui, Leonora, nós temos, e pessoal, nós temos o IFEX, que é o Índice FIA Employee Experience. Para a premiação, a gente considera esses pesos aqui, então, a média ponderada, e as empresas concorrem entre si de acordo com o seu porte. Então, se você tem, por exemplo, 100 funcionários na empresa, né, essa empresa concorre somente com aquelas que têm de 50 a 300 funcionários, que é a primeira faixa. Então, essas empresas, nesse conjunto, nós contemplamos aqui 60% da nota do Índice de Clima Organizacional, que vem das assertivas de clima, são 41 iguais para todas as empresas que estão participando do processo. Houve uma redução aqui, né? Então, no ano passado eram 52, foram para 51 aqui. 25% da nota vem do Índice de Gestão de Pessoas, que é uma pontuação atribuída a partir do questionário de práticas de RH, respondido somente pela empresa e não pelos funcionários. Essa parte, sim, que é auditada, somente das empresas finalistas. E depois nós temos outros 3 indicadores, que 5% cada aqui de peso, são também, né,
atribuídas notas a partir da resposta dos colaboradores. Então, nós temos o índice de conexão, que é o INMET, nós medimos a força da marca empregadora, o alinhamento aos valores da empresa e o nível de entrega ao cliente final. O índice de liderança, em que nós vamos observar a coerência entre discurso e ação do gestor imediato, o número de feedbacks dados e o estilo de liderança percebido pelo funcionário a partir, né, da visão que ele tem da gestão imediata, e o índice de CEO, que é o quanto um presidente, né, o principal executivo da empresa, é conhecido, confiável e como as pessoas avaliam a sua gestão. Então, com esses valores, a gente tem, né, a informação a partir da segunda quinzena de agosto, as empresas são informadas disso, e as empresas, então, são premiadas a partir da concorrência entre as empresas participantes, né? Aqui, muita gente pergunta sobre uma nota de corte ou uma nota mínima, mas a partir daqueles mínimos, né, que até a Leonora mencionou aqui, sendo o mínimo de 70 do clima e o mínimo de 25 pontos do índice de gestão de pessoas, né, as empresas estão aptas a entrarem nessa listagem, né, e aí as empresas com maior pontuação são então informadas, né, de serem então, reconhecidas como lugares mais incríveis para trabalhar, com, né, o devido reconhecimento público também. Aqui. A Andrea perguntou aqui, Lina, se tem que enviar documentos com evidências Não, das iniciativas da empresa. ótimo, Andréa, boa pergunta. A gente não precisa receber as evidências, mas nós precisamos da descrição dessas práticas que são informadas. Então, um exemplo, a gente pergunta se vocês realizam avaliação de desempenho 360 graus, vamos supor, né? A gente tem várias perguntas. Então, se essa prática acontece, vocês precisam fazer uma breve descrição somente em texto, sem um anexo de documento, por exemplo, mostrando qual é a ferramenta, mas vocês vão explicar, né, como que isso acontece. Por exemplo, comentar sobre a frequência, sobre que tipos de cargos, né, que tem alguma diferenciação nessa avaliação, etc., né? Então, é dar um pouco mais de detalhamento sobre aquilo que foi perguntado. E é justamente esse texto que é descrito quanto essa prática que é relatada posteriormente na auditoria, em que os especialistas abordam diversos tópicos, né, que vocês precisam esclarecer um pouco mais, justamente para evidenciar, né, não exatamente por documentos, mas sim pela forma que vocês relatam. Obrigada, Daniel. Aqui, BH Serviços perguntou o total de quantas questões? Bom, são cerca de 80 questões, né, do questionário de funcionário. é 90 que o Felipe 90. respondeu aqui, mas Ótimo, 90, obrigada. o Felipe aqui até colocou o tempo de resposta, é 8, 9 minutos, porque os funcionários se envolvem muito nesse questionário, né? Porque são questões que fazem sentido para eles, então eles vão aí numa tocada só rapidinho. Tudo bem. BH perguntou se o índice de clima organizacional mudou para 60%. Na verdade, nos últimos 2 anos foi 60% já, né? Teve uma mudança, mas foi antes, que é o peso para, né, considerar uma empresa como premiada. Poderia explicar a quais dados exatamente a empresa tem acesso gratuito? Sim, podemos. Deixa eu abrir aqui. Então, nós temos aqui, né, uma empresa com os dados, é uma empresa fictícia, em que a gente tem 700 respostas válidas. Do lado direito, na coluna, nós apresentamos as médias das empresas premiadas aqui ainda do ano passado, não temos de 2025. E do lado direito, né, uma coluna que eu vou dizer que é a mais importante, em que nós mostramos o quanto que a empresa tem de vantagem relativa em relação a esse benchmark. Então, aqui, por exemplo, eu fiz, né, uma ordem decrescente. Eu tenho aqui os temas, né, indicados. O índice de clima organizacional dessa empresa geral é de 82, significando que a empresa poderia ser certificada maior que 75. E à medida que eu, né, vou explorar aqui, consigo ver o quanto que foi esse indicador de favorabilidade em relação a cada um dos itens. Toda essa entrega aqui que é apresentada, né, a resposta, o resultado da empresa, comparativo geral e a diferença, né, é entregue no modo gratuito, assim como o histórico que a empresa guarda, né, quando temos aqui a participação ano a ano. A gente vai juntando aqui as colunas, mostramos a evolução, né, é uma ferramenta bastante, né, interessante e útil para a gestão.
Então, aqui a gente vai conseguindo, né, entender cada um dos aspectos que foi, né, perguntado, os funcionários respondem e a partir da escala nós temos aqui o percentual de concordância, né? Então, essa é a ideia da ferramenta. Aqui nós temos funções importantes também, como, né, baixar aqui para uma planilha Excel, fazer marcação diferente que relativiza o que é favorável, desfavorável, né? Quando é crítico fica em vermelho, a partir de uma diferença maior, né, ou então uma vantagem relativa que a gente também consegue marcar em azul, e mudança aqui de formato de gráfico. O que não está, né, nesse plano gratuito é o uso de filtros, basicamente, e também o acesso aos comentários abertos que os funcionários podem deixar no final da pesquisa. Então, aqui, né, inicialmente, nós temos um comparativo com né, a empresa com o lado externo da organização, em que nós podemos, por exemplo, olhar para uma região geográfica do país e comparar, às vezes, a realidade, né, do norte ou do sul pode ser diferente do que o que a gente apresenta aqui na maior parte das vezes. O setor de atuação, então, vamos supor, eu quero somente empresas farmacêuticas, químicas e petroquímicas ou serviços de saúde, e essa comparação é possível, né? Eu vou pegar aqui, né, faço o filtro e vai aparecer a média das empresas desse setor e eu consigo fazer uma comparação mais precisa porque eu consigo medir algo que está mais próximo, né? Senão é comum ter um questionamento por parte da empresa, por parte da diretoria. Puxa, mas né, esse aspecto aqui é muito difícil para a gente por causa disso e aquilo. Então a gente vai ver se nesse setor realmente, né, apresenta-se esse tipo de questão ou de criticidade. E a gente tem aqui os dados, né, comparados. Temos os portes também para entender, né? Muitas vezes, para o clima organizacional, as empresas de grande porte costumam apresentar médias um pouco mais baixas do que as de pequeno porte, até pela complexidade da gestão. Somente empresas de capital nacional, multinacional, por exemplo. E a outra parte que nós temos aqui com bastante, né, muitas possibilidades para entender melhor, analisar o ambiente de trabalho, é o uso dos filtros que nós chamamos de internos, porque são aqueles agrupamentos que nós fazemos com os próprios fatores, né, que podem influenciar no ambiente de trabalho. Então, vamos supor que eu queira entender qual é, né, a média de cada um dos grupos funcionais. Esses cargos serão listados por vocês, né? Então, cada empresa vai justamente listar quais são as posições, né, existentes na organização, e aqui a gente tem, por exemplo, né, alta liderança, média liderança como gerentes, supervisor, aqui a gente chama de superintendente, então vai ficar escrito superintendente, vai aparecer para o questionário exatamente, né, as possíveis respostas no formulário de acordo com o que a empresa tem de nomenclatura. Temos aqui, né, a liderança de primeira linha e depois os técnicos, entre outros cargos. Então, apesar de eu ter esse tipo de informação, o que é mais importante ainda é eu entender se cada um dos cargos, né, tem a mesma percepção, a mesma avaliação sobre o ambiente de trabalho. Então, aqui, por exemplo, eu tenho já a primeira coluna que não é apresentada por ser um grupo pequeno. Acho que esse é um ponto importante da nossa pesquisa, em que a gente não tem abertura para não expor ninguém, né? Imaginem que só um diretor tenha respondido, né? E apareça justamente o que ele concordou ou discordou, né? A ideia é que a gente tem essa proteção, então essas informações não são dadas, apesar de serem contempladas aqui no resultado geral. Nós temos aqui, por exemplo, né, que a nota média dos gerentes ela é bem elevada, 94, principalmente quando comparamos com o grupo interno geral, de 82, e, por sua vez, temos aqui os operacionais com a nota bem mais baixa, 71,6, e a gente consegue também, né, identificar quais são os pontos ainda mais críticos ou favoráveis, dependendo de cada um deles. Então, esse tipo de recorte, né, faz parte dos planos, é um exemplo, né, do que pode ser ainda investigado. Temos tempo de casa, as áreas, essas áreas elas serão colocadas justamente com o organograma de cada organização. Então, vocês aqui vão apontar quais são, né, os departamentos, as unidades, as filiais, né, as áreas todas que vocês tiverem. Lembrando que as áreas também devem ser colocadas, né, de acordo com certo volume. Afinal, ninguém quer se sentir exposto, mesmo que não seja aqui pelo nosso sistema, as pessoas podem ter um receio de apontar, né, por ser de uma área muito pequena.
Então, aqui a gente tem, né, um exemplo de produção, atendimento a cliente, marketing, vendas e serviços gerais, temos várias outras, né? Essa abertura por áreas também, né, ela é customizada, mas também necessita do investimento, né, sobre os planos. Então, aqui a gente vai ver que tem muita coisa, né, para poder aprofundar, é muito importante, né, que esses dados sejam, né, que vocês tenham cuidado para analisar, porque as ações podem ser bem melhor, né, bem mais assertivas quando, né, a gente usa essa ferramenta. E além das áreas, né, a gente tem aqui essas outras, né, variáveis que vocês perguntaram quantas são. Então, os funcionários vão dizer, por exemplo, né, se utilizam inteligência artificial, se sentem ameaçados por novas tecnologias, se tem alguma deficiência, né, qual é a sua cor de pele, relação, né, aqui a gênero, origem social, estilo de liderança que eu percebo do gestor imediato, né, quantos feedbacks eu recebi nos últimos 12 meses, sobre home office, modelo de trabalho, satisfação com a forma de trabalho, se eu estou endividado ou se eu poupo dinheiro, entre várias outras, né? Então, a ideia é que, além de se ter esse recorte, né, já com os agrupamentos, também a gente pode fazer os cruzamentos, né? Enfim, a ferramenta, ela é, né, bem flexível, intuitiva, e a empresa, quando adquire os planos, ela tem esses acessos para navegar exatamente aqui como estou fazendo, além de receber um relatório com uma apresentação, né, com as análises e recomendações. A minha recomendação é marquem uma conversa conosco, com a nossa equipe, porque as possibilidades de análise são infinitas, né? Mostrou o módulo de clima, temos os demais módulos de avaliação do CEO, de gestão de talentos, planejamento estratégico de RH, e aí vale uma conversa extensa. Então, quem quiser, marca aí uma reunião com a nossa equipe para a gente mostrar todo o potencial dos dados e da ferramenta. Continuar aqui, a Jordana perguntou, essas novas perguntas verifico apenas no momento de resposta ou esse material para visualização antes? Podemos disponibilizar antes, é só mandar uma mensagem da gente passar o instrumento para vocês, tudo bem? A Isis Barros perguntou: gostaríamos de saber se há perspectiva de desenvolver uma versão da pesquisa voltada para o setor público, considerando especificidades desse nicho. Algumas tentativas já foram feitas no passado, né? A pesquisa ela é ampla o suficiente para cobrir os ambientes de trabalho de uma forma geral, então temos a participação de empresas privadas, públicas, terceiro setor, né, o que a gente quer é justamente entender, né, o dia a dia, a experiência do colaborador, como que vai essa jornada. Então, não temos algo específico, mas a gente entende também que, né, o próprio benchmark, a partir das empresas que participam, que são do setor público, já dão, né, vários indicativos, né, várias ideias também para a gente conseguir trabalhar em soluções em conjunto, né? A gente sabe que alguns itens podem ser um pouco mais né, típicos do setor público, mas a gente consegue sim, né, trabalhar com essa ferramenta também, né, para o setor público. Se quiser, a gente conversa para tentar, né, essa possível nova solução. Leonora pergunta aqui: o instrumento de pesquisa que é aplicado a todas as pessoas funcionárias sofreu alguma alteração? Sim, a gente teve uma redução das assertivas, né? A gente tornou aí menos redundante, vamos dizer assim, na coleta dos dados, e ele está sempre atualizado com as tendências, né? Algumas questões realmente foram, né, tiradas, porque a gente faz análise aqui dos dados, das respostas dos anos anteriores e vê o quanto que aquilo é relevante, impacta no dia a dia, das organizações a partir das nossas devolutivas com as empresas. Então, sim, teve uma otimização do instrumento. Cristina Correia pergunta: como o colaborador tem acesso à pesquisa? É divulgado um link, disponibilizado um link? Sim. Então, à medida que a empresa realiza a inscrição, ela precisa inserir algumas informações, como o organograma que eu comentei, usando um template nosso, colocando as áreas e os níveis, depois os cargos, usando a nomenclatura, podem inserir até 6 assertivas adicionais também, para perguntar algo, né, que esteja ali de acordo com o contexto da empresa, mas também configura o link, né, de acesso. Então, esse link ele é configurado por vocês,
Por o funcionário acessar, vai ser fex.fia.com.br barra, né, o nome da empresa, ou apelido da empresa, ou sigla, ou slogan, né? Então, vocês que vão decidir. E esse link que deve ser disponibilizado quando estiver habilitado, né? Ele é habilitado a partir da nossa validação. Então, a gente fica aqui em interação para ver se, né, essas informações foram devidamente colocadas na plataforma. Bem, Andréa Silvia. Hoje, na interação com o GPTW, estamos com certa restrição na extração de relatórios, porque o sistema está parametrizado com o Excel, visto que temos o Google. No index de vocês, Excel também. Temos como ajustar esse ponto? Na verdade, a gente não precisa de nenhuma planilha, todos os dados são disponibilizados na própria, né, ferramenta ali na plataforma Atmosfera, como eu estava navegando com vocês. Se eventualmente vocês precisarem de outro formato, a gente consegue baixar, né, e disponibilizar, mas ele está bem flexível com vários formatos possíveis nessa extração. Ok? Então, não vejo que haveria problema. Leonora perguntou sobre inteligência artificial. Essas questões são todas novas, sim. Boa observação. Bem, vamos então agradecer a todos, todas. Mais uma vez, reforço aí, marquem reuniões com o nosso time, mandem e-mails, entrem em contato. É, qualquer tipo de dúvida, espero aí que vocês participem da iniciativa e quem sabe a gente não se vê aí no final de outubro numa festa. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Daniel. Obrigada, pessoal. Bom dia para todos. Estamos aqui à disposição. Até mais.